Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje o Vejam Só vai atender a literalmente centenas e centenas de solicitações. Mas muita gente mesmo, há muito tempo, vem pedindo para nós discutirmos a questão dos usos e costumes da igreja. Para quem eventualmente não saiba do que se trata, é a antiga proibição que muitas igrejas impunham sobre principalmente as mulheres para não usar calça comprida, para não usar joias, maquiagem, algumas implicam até com o brinco, não poder cortar o cabelo. No caso dos homens, não poder usar determinados tipos de roupa, como bermuda, o paletó deveria ser inteiriço, a largura da gravata era também medida, não frequentar a praia, não praticar esportes, não assistir televisão. Enfim, claro que algumas dessas coisas variavam de denominação para denominação, mas em geral as igrejas que tinham usos e costumes eram aquelas que proibiam a mulher de usar calça comprida e de usar joias e maquiagem. Muito bem, gradativamente essas coisas foram caindo e muitas igrejas que possuíam esse tipo de rigor, inclusive era conhecido como doutrina, aboliram isso. Hoje, as igrejas que assim se comportavam, muitas delas, quase todas, deixam as coisas mais livres. As mulheres se vestem como desejam, os homens também, e por aí vai. Um dos sintomas disso, eu vejo aqui no Vejam Só. Quando nós começamos as edições desse debate, fizemos várias vezes, não foi uma vez só não, várias vezes discussões sobre o cristão praticar esporte ou frequentar a praia. E sempre havia pastores e líderes condenando esse tipo de prática. Não, cristão, não, a bola é a cabeça do diabo, me lembro muito bem de ter ouvido isso. Cristão que busca santidade não frequenta a praia, né? Porque ou vai ser tentado ou vai tentar os outros e por aí vai. Hoje, se eu quiser pautar esse tema, quando muito eu conheço um ou dois pastores, quando muito, que ainda detêm esse tipo de ponto de vista e preciso que eles concordem e virem ao programa. A maioria das igrejas mudou de comportamento. E o Vejam Só tem o quê? 16 anos de idade? Agora, a pergunta que nós queremos fazer não é se é válido ou não os usos e costumes. Nós queremos discutir o seguinte: essa mudança que foi implementada fez bem para a igreja? Trouxe progresso, avanços para a causa do reino de Deus ou apenas satisfez ao desejo de grande parte dos membros da igreja, né? Há contribuições efetivas para esse tipo de abolição dos usos e costumes ou isso deveria ser repensado? É isso que nós vamos discutir com a sua contribuição e com a sua oração. Está no ar o Vejam Só. É com alegria que, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, começamos mais essa edição do programa Vejam Só. E você, com certeza, está curioso para saber quem são os nossos convidados. Temos dois pastores, obviamente nós nos esforçamos bastante para trazer pastores que passaram ou ainda vivem a experiência dos usos e costumes, né? Um deles é o pastor Abraão Moreira, ministro da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério Fonte de Esperança. Paz e graça, pastor Abraão, tudo bem com o senhor? Paz e graça, pastor Heber, tudo bem? Prazer retornar aqui ao programa Vejam Só e é uma satisfação poder revê-lo. Pastor, onde fica a Assembleia de Deus lá, Fonte de Esperança, o senhor pastoreia? A Assembleia de Deus do Ministério Fonte de Esperança fica na cidade de Itu, localizada na rua São Pedro, 237, Vila São Francisco, próximo à Praça da Bíblia, ali em Itu. Muito obrigado pela presença do senhor. Eu que agradeço pelo convite. Do outro lado, estreando no programa Vejam Só, o pastor Gerson Luiz Silva, da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério de Perus. Paz e graça, pastor Gerson, tudo bem com o senhor? Paz e graça, reverendo Heber, uma alegria muito grande poder estar aqui, estreando, né? E mais uma alegria, obrigado pelo convite, estamos honrados em poder estar aqui.
Onde fica a igreja que o irmão pastoreia? A igreja, eu estou locado na sede nacional, na rua João Batista Fanton, 505, em Perus. É a sede do Ministério de Perus. Muito obrigado pela presença do senhor. Só uma ressalvinha. Pastor Dr. Elias Cardoso é o presidente nosso. Um dos ministros da sua denominação que vinha muito ao programa, faz tempo que ele não vem, e eu lamentavelmente não consigo lembrar o nome dele, mas ele é o esposo da cantora Midian. Pastor André Bueno. André Bueno. Pastor André Bueno, me perdoe ter esquecido seu nome, mas se o senhor visitar o meu escritório, o senhor vai constatar as várias fotografias que tiramos juntos aqui, que estão lá no meu escritório. O senhor, a senhora, sua esposa, a Ana Maria, que era a produtora. No tempo da Ana, o pastor André Bueno veio muito. Passou uns maus pedaços aqui, mas veio. Bom, vamos ver a matéria que o nosso querido Zeca preparou sobre usos e costumes, a abolição deles, contribuiu ou não para a causa do reino, e a gente já volta com a opinião dos convidados no Vejam Só. Hoje iremos tratar de um assunto que ainda faz parte de muitas igrejas evangélicas brasileiras. São, na verdade, alguns itens, regras e comportamentos. São os chamados usos e costumes. Aqueles que praticam dizem que isso é muito importante. Outros afirmam que não faz diferença alguma. São, na verdade, regras humanas. Os que praticam ficam certos que a falta deles faz muito mal. Os que não praticam são da ideia que, com o fim dessas regras, as pessoas se aproximam muito da verdadeira liberdade cristã. Essa questão gera muito debate dentro dos círculos teológicos, pois cada lado tem uma opinião bem diferente, colocando assim cada um o seu ponto de vista bíblico sobre o tema. Por isso que no Vejam Só de hoje iremos responder, ou na verdade pelo menos tentar responder, se a gradativa abolição dos usos e costumes faz bem para a igreja. É muito claro que essa prática tem, de verdade, diminuído muito dentro das igrejas. Atualmente, esses usos e costumes fazem mais parte do imaginário ou do estereótipo criado pelos de fora para falar sobre aqueles que estão dentro da igreja. Porém, tais usos e costumes já foram muito presentes. As mulheres não podiam cortar o cabelo, não usavam maquiagem nem brincos. E é claro, só era permitido o uso de saia, nada de calça comprida para as mulheres. Para os homens, as restrições também existiam. Nada de futebol, nem jogar e, em alguns casos, nem assistir. Vale lembrar que algumas denominações não aceitavam o uso de televisão. Os homens não podiam usar barba e, ao contrário das mulheres, sempre estavam de calça. Outro detalhe importante: nada de praia. A família cristã deveria procurar outra forma de diversão, pois a praia não é lugar de cristão. Tudo isso criou sentimentos diversos dentro da comunidade evangélica, pois os defensores dessa prática afirmam que a Bíblia ensina que esses costumes devem acompanhar o desenvolvimento da fé. Não é apenas usar ou não uma peça de roupa, mas mostrar um comportamento diferente diante de um mundo corrompido e caído no pecado. Para outros, isso é na verdade uma opressão exagerada. Afinal de contas, o comportamento não é demonstrado pela roupa, mas pelas atitudes. Além disso, tais usos e costumes têm em seu interior, em seu objetivo, medir a fé de uma pessoa, mostrando publicamente santidade, principalmente por parte dos líderes. Assim, com essas regras, eles conseguem demonstrar santidade, obedecendo a esses usos e costumes. A igreja perdeu a santidade? Está cada dia mais parecida com o mundo? A igreja agora vive a verdadeira liberdade cristã? Dentro do mundo, mas livres do mal, como pediu o Mestre? Fique ligado, nosso debate de hoje já está no ar.
Mais uma vez, obrigado pela presença do senhor, principalmente por ter viajado de Itu para cá. Maravilha. Dá o quê? 200 quilômetros? Dá uns 90 quilômetros. 90 só? Itu? É, pertinho. Estamos vizinhos de São Toda Paulo. vez que eu vou para Itu, eu levo quase 1h30. Bom, é que para sair de São Paulo não é fácil, né? Da região que o senhor estiver até Itu, realmente pode ser que demore tudo isso, Tá pelo certo. trânsito. Então, já que estamos falando com Itu, um ósculo santo muito especial para a família Malcomes, né? A Alice, o Robinson, né? O pessoal de lá é muito especial para mim. Bom, pastor, a abolição dos usos e costumes fez bem para a igreja? A minha opinião é que fez bem. Trouxe um benefício no aspecto das pessoas enxergavam anteriormente os usos e costumes como barreira para servir a Cristo. Uhum. E a barreira que eles tinham geralmente esbarrava geralmente nas roupas, no esporte e na televisão. 3 pontos principais dos usos e costumes que passavam, não era um impedimento, mas era uma barreira. As pessoas tinham dificuldade porque queriam aceitar Jesus, mas gostavam de um futebol, gostavam de uma piscina para praticar natação ou o atletismo, qualquer modalidade. E as igrejas engessavam a ingressão dessas pessoas desejosas pelo Evangelho como um obstáculo. Eu tomo por base, nesta noite, usando as palavras de Paulo, quando ele escreve aos irmãos da Galácia, e precisamente Paulo, no capítulo 5, no versículo 1, ele começa a dizer: exortação a conservar a liberdade cristã. Observe. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Esse versículo aponta perfeitamente Paulo já alertando a igreja, uma vez que ele tinha esse cuidado, esse zelo com os gentios, e ele, conhecendo perfeitamente a lei mosaica, nos demais versículos subsequentes, nós vamos ver que entra em questão a circuncisão, uma prática em que dentro do judaísmo era observada e que no cristianismo Jesus Cristo ele faz essa vez que a lei exigia, pois era uma prática que Deus havia estabelecido como aliança abraâmica e que Cristo, por sua vez, ele veio abrogar a lei. Eu entendo que Paulo está dizendo: estáis, pois, firmes na liberdade. Eu sou assembleiano de berço, nasci na Assembleia de Deus, conheço todas as normativas, doutrinas e usos e costumes da Assembleia, e eu hoje observo, e eu achei muito interessante esse tema, pelo que se vê, a abolição dos usos e costumes fez bem à igreja, uma pergunta pertinente, porque obviamente que há igreja, há denominações que têm os seus exageros, isso é inegável. Eu parto do princípio de que Paulo está dizendo da liberdade, não da libertinagem. Nós vamos encontrar igrejas com libertinagem. Paulo fala da liberdade. Uma vez que nós estamos presos em usos e costumes e esquecemos as doutrinas, porque Lucas, escrevendo em Atos 4:12, ele dizia perfeitamente para nós permanecermos na doutrina dos apóstolos, dos profetas, dos apóstolos, na comunhão, na oração, no partir do pão e etc. E por muitos anos, muito tempo, a Assembleia de Deus equivocou-se entre essa palavrinha costume, usos e costumes e doutrina. E hoje nós definimos doutrina perfeitamente como as doutrinas bíblicas: salvação, eleição, a ressurreição de Cristo, o arrebatamento, batismo com o Espírito Santo, enfim, várias doutrinas. Se nós elencarmos dentro da teologia sistemática, vamos ver que existe uma gama de doutrinas. E eu começo aqui o meu debate, eu começo aqui nosso diálogo, prefiro dizer assim, usando essa linguagem paulina, quando o povo da Galácia precisava entender que o Senhor estava dando liberdade para servir, sem julgo, sem peso, mas observando liberdade cristã e não libertinagem. Muito bem. Esse foi o pastor Abraão Moreira, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Fonte de Esperança, lá em Itu. Agora vamos ouvir o pastor Gerson Luiz Silva, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Perus. E o senhor, pastor Gerson, como responde a pergunta? Pelo que se vê, a abolição dos usos e costumes fez bem à igreja? Reverendo Weber, o meu entendimento é que fez mal por 2 situações fundamentais.
quando se vê a abolição dos costumes, é bem verdade que nos tempos odiernos que vivemos, o radicalismo, o exagero, ele já foi abolido. Agora, a grande verdade é que existem princípios que devem ser preservados. Quando eu vejo que as igrejas atuais, né, têm abolido os costumes, eu vejo que duas coisas têm acontecido aqui. Primeiro, esta abolição tem gerado um enfraquecimento espiritual para a igreja. E a segunda coisa é pior ainda. A abolição dos costumes, de uma forma geral, ele acabou fazendo com que a igreja, em vez de crescer, a igreja inchasse. Então, eu tenho dois prismas aí, eu tenho dois parâmetros que me dão suporte para que eu possa entender que os usos e costumes, uma vez adotados pela Assembleia de Deus, que é a tese que eu vou defender, sou assembleiano há 28 anos, a tese que eu vou defender é de que o uso e o costume fez mal, primeiro, porque enfraqueceu espiritualmente a igreja. Segundo, que promoveu um inchaço na igreja. A igreja hoje, muitas denominações, parece que estão crescendo, mas o crescimento é só físico. O crescimento, às vezes, é só material, porque o crescimento espiritual está a desejar. Então, eu entendo que, uma vez que os costumes e usos na Assembleia de Deus, eles foram adotados como parâmetro de espiritualidade, de caráter cristão, de boa conduta, de moral, então eu acredito que ele deva ser mantido, não de uma forma radical, mas aquilo que preserva os princípios morais, que não afetam a conduta moral diante de Deus, essas coisas devem ser preservadas. Pastor Gerson, a igreja que o senhor pastoreia tem usos e costumes? Usos e costumes. Quais são eles? Os usos e costumes hoje, de uma forma bem tranquila, nas dependências nós temos um regimento interno, né? Esse regimento interno, ele diz que, por exemplo, nas dependências da igreja, a mulher que é batizada faz parte do corpo de Cristo e é membrada no ministério, ela não deve usar calça nas dependências da igreja. É lógico que, num consenso inteligente, a gente entende que hoje, por exemplo, uma mulher para trabalhar em determinados lugares não pode trabalhar de saia, para ir para uma escola, para uma faculdade, às vezes não pode ir de saia. Então a igreja ela não tem esse radicalismo. A igreja ela procura, dentro de um prisma espiritual, preservar a instituição, passando as suas verdades que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente, biblicamente, mas não é radical. O exagero nas pinturas, os usos e costumes com relação a brinco, a colares, são coisas que também ainda se preservamos. A nossa igreja tem 71 anos, né? E esses 71 anos a igreja consegue hoje, dentro de um contexto atual, preservar aí e o cabelo? Uns 80%. O cabelo, a orientação é de que, uma vez que a Bíblia diz que o cabelo ele é como um véu para a mulher, mas a Bíblia não diz que tamanho que é o véu. Então, logo em si, não se tem esse radicalismo no sentido de não poder aparar o cabelo. Vai ter que usar comprido. Sim. E o homem pode ter barba? A menos que, porventura, ele tenha algum problema na pele. Então, hoje nós temos pessoas que tocam na orquestra, tem pessoas que são membros da igreja e têm algumas funções, em virtude de ter problema na pele, usa barba. Aí pode estar usando. Mas se não, não. Se não, não. E a prática de futebol, frequência praia, piscina, clube? A praia em si, ela... Não podemos dizer que a igreja ela reprime a ida à praia. A orientação é que se dê, que se porventura a pessoa quiser ir na praia, tem várias praias boas aqui no Brasil, e você pode ir numa praia com a sua família e você
não está se expondo. O senhor vai explicar isso para mim, me dá o interesse dessas praias aí, tá? Sim. Por favor. Vamos lá. Agora é você aí de casa que vai falar. Você pediu o tema e a gente está pautando. Vamos lá para o facebook.com/programa Vejam Só. A abolição dos usos e costumes fez bem à igreja? É a mesma pergunta. Primeira resposta, sim, e a segunda resposta é não. Vamos ver como que vai ser o resultado final desta edição. Anota o telefone da Academia Teológica da Graça de Deus, Agrade. Talvez a discussão de hoje suscite dúvidas sobre o que a Bíblia diz e tal, né? Mas o que é opinião, o que é realmente ensinado na Bíblia, o que é doutrina, o que é ingerência humana. 3115-0819 em São Paulo, 0 operadora 11 3115-0819. Você liga amanhã no horário comercial. Aliás, eu vou estar lá. É o dia que eu dou aula, toda tarde. E você se informa sobre o endereço da Agrade mais próximo da sua casa, para você poder já se planejar para o curso bíblico e para todos os outros cursos que a Agrade oferece. Então, anotou o telefone? Amanhã, no horário comercial, você liga para a Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Tem muitos cursos na Agrade, não é só o bíblico, não. É que o bíblico está presente em todas as filiais. Os outros vai depender do lugar, tá bom? Deus abençoe, a gente vai para o intervalo. Tem tempo ainda não, né? Vamos para o intervalo, a gente volta já. Agora nós vamos conhecer os nossos telespectadores e as nossas telespectadoras. Para o quadro Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só, não deixe de participar. Você pode mandar foto ou pode mandar um vídeo. As instruções para o seu vídeo estão no Facebook. Tem um vídeo do Zeca, né, explicando tintim por tintim como é que você faz o seu vídeo. Pode ser dando sugestão de tema, pode ser fazendo crítica, pode ser mandando um alô para alguém, um ósculo santo e assim por diante, tá bom? Tem presente. No meio do ano nós vamos sortear um vídeo ou uma foto e a foto ganhadora receberá a diária de um final de semana para até 5 pessoas na pousada Praia da Fortaleza, lá em Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Aliás, você que quer dar um presente para o seu pastor, para a sua pastora, essa pousada dá desconto para quem é pastor, porque é gerida por um pastor, tá? Anota o telefone, se você quiser, você pode dar esse presentaço aí. Ubatuba não tem praia feia e a Praia da Fortaleza é uma das mais lindas lá de Ubatuba. Essa pousada fica a 80 metros da praia. Olha que presentão. Só fazer a foto ou fazer o vídeo e mandar para o facebook.com/programa Vejam Só. Tá bom? Não se esqueça de, sendo foto, você identificar as pessoas que aparecem nela. Se for o vídeo, você fala, né? Muito bem. Primeira foto de hoje vem lá do Mato Grosso, de Comodoro, no Mato Grosso, o Zé Pereira, e ele pede para eu mandar um alô para o pessoal do Mato Grosso. Pessoal abençoado, porque lá é uma hora mais cedo, né? Uma bênção. Zé Pereira e ao povo do Mato Grosso, um ósculo santo. Muito obrigado pela audiência de vocês. Agora aqui em Guarulhos, na Grande São Paulo, nós temos o Felipe Dias. Obrigado, Felipe, pela sua audiência, já que você mora aqui perto da capital. Quiser vir assistir a gravação ao vivo, é só combinar com o Rafael pelo Facebook, tá? Vamos para o Rio de Janeiro e em Inhoaíba, no Rio de Janeiro, nós temos a Janaína Rocha e o Felipe Mendes. Olha que casal bacana assistindo ao programa, né? Janaína e Felipe, vocês são simpaticíssimos. Deus abençoe vocês aí em Inhoaíba. Eu falei errado, né? É Inhoaíba, no Rio de Janeiro. Minas Gerais, em Contagem, nas Minas Gerais, o pastor Estelito. Ô pastor, que prazer em conhecê-lo. Deus o abençoe e enriqueça e abençoe também a sua igreja. Manda um ósculo santo lá para o povo em nome do Vejam Só, tá bom? E de Minas Gerais, vamos para Paraíba, em Serra Grande, o Romário Trajano assiste ao programa. Valeu, Romário, que Deus te abençoe. Né? Você tem nome de craque, agora que você seja craque na fé, não, né? Grande abraço ao povo da Paraíba. Muito bem.
Vamos lá. Pastor Abraão, o senhor disse que, na sua primeira fala, que uma das grandes vantagens da abolição dos usos e costumes foi que as barreiras, boa parte das barreiras caíram, né? Os usos e costumes eram vistos como barreiras. Correto. Né? Já o pastor Gerson diz que essa abolição trouxe enfraquecimento para a igreja. Como é que o senhor responde para ele? Pois é, o fato, nós temos que entender esse tema, usos e costumes e doutrinas, porque ela fica numa linha tênue de legalismo e de santidade, porque há uma confusão, e ao se fazer a confusão, esquece da santidade. Quando o pastor Gerson fala que pode usar no externo e no interno da igreja, tem que ser os trajes tradicionais, as mulheres vestido de saia e blusa, e os homens terno, e eles sem barba, dentre outras normas que as Assembleias de Deus adotam. Há uma incoerência em ouvir, porque quem nos ouve não entende essas normas de um regimento interno, por que não pode? Porque é pecado? Então pode pecar lá fora e aqui dentro eu não posso pecar? Então fica essa interrogação sempre na mente das pessoas, que se tornava uma barreira. Porque na nossa igreja nós temos irmãs que cortam cabelo e irmãs que não cortam cabelo. Qual é a dinâmica que nós usamos dentro da igreja para que ambas vivam bem? As que cortam cabelo respeitam os que usam coque, e as que usam coque respeitam as que cortam cabelo. Por quê? Porque uma prática que nós temos na Assembleia de Deus, Ministério Fonte de Esperança em Itu, é que nós pregamos santidade ao Senhor. E uma vez que as pessoas pregam santidade ao Senhor, não corre o risco que o pastor Gerson observou, que hoje a igreja esfriou. Por que esfriou? Porque estava acostumado com uma pressão. Eram crentes por pressão, buscavam Deus por pressão e esqueceram da santidade. É muito comum nós vermos o estereótipo de irmãs, quando você olha para o estereótipo e dizer, uma santa mulher de Deus. Quando você vai procurar os frutos do Espírito nessa pseudo santa de Deus, você encontra uma vida de fofoca, uma vida de mal pagadora, uma vida de caluniadora, de perseguidora do pastor, fala mal do pastor, fala mal da denominação, fala mal da igreja. Então, o meu respeito que eu tenho pela santidade do Senhor, respeitando também as denominações que entendem que deve conservar os usos e costumes, que eu, por muito tempo, fiquei com a minha mente presa dessa forma de verdade, usando essa verdade. Por exemplo, irmãs para mim que usavam brinco, não eram minhas irmãs, não era minha irmã. Irmãs que eu encontrava com o cabelo cortado, não ia para o céu, para o meu céu não ia. Então eu era radical, o Senhor trabalhou minha mente, o Senhor trabalhou meu coração. A minha visão hoje é de respeito às igrejas que usam os costumes. Quando a gente, em muitas delas, não podemos generalizar, não respeita as que não usam. Por quê? Porque quando eu prego santidade dentro da igreja, nós estamos pautando uma vida do interior para o exterior. Tá. E quando se quando se dá enfoque aos usos e costumes, então parece que o enfoque é mais no estereótipo. Certo. Pastor Gerson, eu interrompi um pouquinho o pastor Abraão, porque ele falou algumas coisas interessantes. A primeira delas que eu queria que o senhor comentasse é, de fato, quem ouve o senhor falar sobre o regimento interno pode suscitar essa dúvida que ele levantou. Ué, por que na igreja tem que usar esse traje e lá fora... Não. Por que na igreja não pode usar calça comprida e joias, etc., e lá fora pode? Então, lá fora não é pecado e dentro da igreja é pecado? Ou fora pode pecar, dentro não pode? Essa é uma questão interessante. Primeiro eu falei somente da calça, né? A abolição de todos os usos e costumes com relação a joias, isso aí é tanto dentro como fora da igreja. A da calça, eu enfatizei a calça porque é o que mais hoje em dia pega com relação à calça. Então, seria incoerente uma determinação tão radical em proibir uma jovem, por exemplo, ir à noite para a faculdade, ela tem que ir de saia.
ela tem um determinado trabalho que tem que subir escada e tem que ir de saia. Então, a igreja, eu acredito que ela tem um equilíbrio. E por que na igreja não pode usar calça? Porque foi padrões adotados, pelo menos... Mas não é pecado, então, usar calça? Não, os usos e costumes, eles são subjetivos. O fato de ser subjetivo, eu acredito que o pastor Abraão, na igreja dele, eu acredito que ele deve trabalhar dentro desse subjetivo, né? Porque tem uns que usam uma coisa, outros não. Então, o fato de você... O pastor falou sobre a liberdade, né? Embora está falando aqui, Gálatas 5, versículo 1, sobre a liberdade com relação ao jugo judaico. Mas se a gente pegar o versículo aqui, por exemplo, 19, que fala... Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza e lascívia. Essa palavra lascívia, dentro de um contexto etimológico, tem algumas terminologias, dentre elas, sensualidade. Quer dizer, então, como que eu, um cristão salvo, regenerado, transformado, mudado, eu vou dar vazão à minha carne, porque eu sei que o versículo número 18... fala, o 17 em diante diz, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. Então, qual dos dois que eu devo alimentar? Por viver no mundo moderno, no mundo do século 21, então, eu vou andar como o mundo anda, eu vou fazer o que eles fazem. Então, eu acredito que dentro de uma coerência, a igreja, pelo menos a nossa igreja tem se mantido, o nosso presidente vitalício, pastor Dr. Elias Cardoso, que é o sucessor do fundador, mantém essas tradições, porque foram padrões adotados nas Assembleias de Deus. Eu respeito muito qualquer outro tipo de denominação, prego na Batista, prego em bastante igreja, tenho muita amizade, muitos amigos. Agora, dentro de um contexto de valores, eu tenho que entender uma coisa: Deus me chamou para ser salvo. Dentro desse contexto de salvação, eu tenho meus deveres. Ok. E dentro dos deveres, eu preciso entender o que realmente Deus me cobra. Pastor Abraão. Eu respondo na minha tréplica aqui com o pastor Gerson, Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Quando ele cita os frutos da carne, esses frutos que Paulo está citando à igreja da Galácia, a mesma igreja da Galácia que ele disse, estáis, pois, livres, ele fala da liberdade, de todo rito religioso, de todo rito dogmático, é isso que nós estamos discutindo. Os usos e costume tornou-se dogma e não doutrina. Quando se tornou dogma das denominações, e por muito tempo a Igreja Assembleia de Deus excluiu do rol de membro irmãos com televisão. E hoje a Assembleia de Deus tem programa na televisão. Hoje a televisão está liberado nas Assembleias de Deus. O que fazer com esses irmãos que foram excluídos? Que já partiram para o Senhor, e eu vou usar esse termo, que já partiram para o Senhor, mas que foram excluídos do rol de membro do corpo de Cristo. Paulo começa a dizer, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Ele fala ele usou Gálatas 5:19 para falar dos frutos da carne, ele deu ênfase na lascívia. Irmãs com saia pode se sensualizar. Irmãs com calça comprida pode se sensualizar. Então, que culto eu estou apresentando ao Senhor é que vai fazer a diferença. Para quê? Para que a gente volte naquele tópico que ele começou a sua fala. A igreja saiu perdendo porque se esfriou. Bom, esfriou porque então não era nunca pentecostal. Era apenas uma igreja que vivia sobre a vara do é proibido, é proibido, é proibido. Quando nós ensinamos não é proibido, porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, e a gente entende essa linguagem paulina, a gente vai lá para Pedro, o apóstolo também, que ele vai falar dos usos, das joias, do frisar do cabelo, mas não está dizendo que é proibido. Ele está dizendo que a ênfase dessa beleza não seja o estereótipo, seja o interior, seja no coração. Só um instantinho, pastor Abraão. Essa é outra coisa que eu tinha anotado aqui. Pastor Gerson, o senhor falou também que a abolição dos usos e costumes trouxe enfraquecimento para a igreja e inchaço.
né? Queria que o senhor explicasse por quê. Não houve mais gente que aderiu à fé porque essas barreiras caíram e não houve um sentimento maior de prazer e de liberdade da parte dos irmãos que já estavam na igreja e que agora podem ter a sua televisão, podem usar uma roupa que não podia antes? Bom, reverendo Weber, eu acho que esse tema ele é muito complexo. Eu acho que um programa só não teria como desvendar todo ele. A grande verdade é o seguinte, eu entendo, pelo menos esses 28 anos que eu sirvo a Deus e estou na Assembleia de Deus, a gente tem acompanhado que esta construção, entre aspas, de liberdade, que para mim, a liberdade que Paulo está falando aqui, ela é diferenciada. Essa liberdade aqui é a liberdade que João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Libertará do jugo, libertará do desejo de si, de querer para si. Nós estamos vivendo hoje num contexto de uma geração, a geração de hoje está muito mimada. A geração que a gente vive hoje é uma geração de que você não pode falar para a mulher tampe o quadril ou cuidado com o seu seio, que as pessoas eu vou mudar de igreja, mas a igreja que nasceu em Atos, capítulo número 1, versículo número 8, Jesus falou: eis que vos dou poder, vocês vão ser testemunha. Então, testemunha não é só de que viu, testemunha é de que viveu. Hoje, Jesus, ele chamou e chama para ser testemunha. Não é para falar, eu conheço a igreja, eu conheço o evangelho. Eu conheço Jesus na essência porque me fez bem. A igreja hoje, a Assembleia de Deus, ela tem 102 anos no Brasil e a igreja na sua totalidade, eu vou falar aí, 90% da igreja tem se mantido. Se a igreja conseguiu até hoje... 90% tem se mantido o quê? O uso e costume, não radical. Nas Assembleias de Deus em geral? Sim. Acho que não, irmão. O que eu vejo de assembleiana usando calça comprida é brincadeira. Sim. A gente viaja bastante, a gente é interior. Outra coisa, ele falou dos programas na televisão. Eu vejo muita gente lá de joia. Sim. Assistindo ao culto na Assembleia de Deus usando joia. Sim. Igual os outros cultos que a gente vê por aí também, né? Não é só lá, não. É que lá, o senhor está falando que se mantém, talvez, no Ministério Perus, ok? Eu sei, a Midian, toda vez que a Midian veio aqui, nem batom ela usava. Né? Aliás, a maquiadora ficava louca da vida com ela. Porque na televisão precisa, né? O ósculo santo, Midian. Deixa eu ler aqui a opinião dos telespectadores. Tem um monte. O Tiago Ribeiro escreve assim: no caso da Assembleia de Deus, não fez bem, né? Os assembleianos são 8 ou 80. Antes éramos extremamente radicais e agora extremamente sem usos e costumes. Pior que as igrejas neopentecostais. Claro que sempre haverá exceção. Eu acho que o Tiago se alinha mais com o pastor Gerson. O Ei de Graça, esse é o problema da igreja institucionalizada. A CNPJ se preocupa com o exterior, mas por dentro são podres. Jesus chamou de sepulcro caiado. Então, Eide, não é a CNPJ que faz isso. Não é. Esse negócio de ser contra a igreja institucionalizada é laço do diabo. Quem quiser detalhes, no meu blog, ebercocarelli.blogspot.com.br, tem alguns vídeos de 3, 4 minutos, em que eu explico por que eu digo que esse troço dos desigrejados e de ser contra a institucionalização da igreja é laço do diabo, é conversa mole do império das trevas. Eu não estou defendendo aqui o legalismo, Eu nem frequento mais as reuniões do meu presbitério, porque agora já estou jubilado, porque aquela coisarada pesada do legalismo me cansou. Porém, a culpa não é do CNPJ nem da institucionalização da igreja, é culpa dos crentes, nossos, tá? Highlander Eletrônico,
Olha, eu não sei se a gente devia ler a opinião de quem se esconde. Viu, Rafael? A pessoa quer... É que não tem um grande problema na opinião dessa pessoa. Mas, pô, se identifique. Qual o problema? Isso aqui é um programa de debate. Eu dou a minha cara a tapa toda noite aqui. Os meus convidados fazem isso de graça. O pastor Abraão viajou de Itu para cá e vai voltar. Ele não ganhou nem um café. Quando muito o estacionamento, se o senhor parou no estacionamento certo. Se não, nem isso. Né? Eu considero muito a frase do pastor Ayrton Kohler. Ele disse que devemos modernizar, mas sem mundanizar. Então, pastor Abraão, tem que apertar o senhor também. Vamos lá. O senhor não acha que houve muito mundanismo quando aboliu os usos e costumes? É o que, no início da minha fala, foi justamente isso. Quando o Senhor usou o apóstolo Paulo para ensinar a igreja, doutrinar a igreja, ele falava da liberdade. E os despreparados que se autoconsagram, auto-intitulam pastor e por sua vez trazem a libertinagem para dentro da igreja, é o que nós estamos vendo, que o pastor Gerson falou muito bem. Por que essa libertinagem está dentro das igrejas? Pelos despreparados, porque Paulo está falando de liberdade. E, pastor Gerson, eu interpreto o texto de Paulo à Galácia, aos irmãos da Galácia, que, claro, que é a liberdade quanto ao judaísmo. E é o que nós estamos fazendo, trazendo jugo para o povo quando nós os obrigamos a observar esses usos e costumes que não identificam a santidade que Deus procura. Porque a santidade, o senhor leu lá, frutos da carne, na sequência, frutos do Espírito. E em nenhum momento a roupagem vai produzir frutos do Espírito, vai produzir um estereótipo. É a mesma coisa da pessoa das religiões imporem uma vestimenta através de um legalismo ou de um radicalismo, mas não mudar o interior da pessoa. O evangelho muda o interior. Paulo também dizia em Romanos 5, depois Romanos 6, que permaneceremos no pecado para que a graça abunde, para que a graça então apareça de maneira nenhuma. A graça é que vai nos libertar do pecado. Ou seja, quando o senhor diz que a igreja esfriou muito, esse esfriar, podemos olhar pelos libertinos, pelas igrejas que não têm compromisso com a verdade, com a palavra, mas nós estamos focando aqui igreja que tem responsabilidade, como a minha, como a sua, do pastor Cucarelli, dentre outras, que prima pela santidade do Senhor. Não tem outra realidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui na terra para defender o nome dele. O Senhor mesmo diz que somos testemunhas do Senhor. E as testemunhas não estavam no estereótipo, estavam nos frutos. Ok. Nós estouramos o tempo do bloco. Daqui a pouquinho o terceiro bloco com a opinião que já foi publicada no Facebook dos telespectadores e telespectadoras e também a opinião do que o nosso querido Zeca foi colher lá na Crentolândia. Estou muito curioso para saber o que o povo falou. A gente volta já. Estamos de volta com o programa. Vejam só, hoje discutindo se a abolição dos usos e costumes fez bem à igreja. O pastor Gerson Luiz Silva, da Igreja Assembleia de Deus Ministério Perus, disse que não fez. E numa das falas dele, ele mencionou que existem radicalismos, né? Como o senhor defende a manutenção dos usos e costumes, seria muito interessante, importante, o irmão também pautar o que o irmão chama de radicalismo, né? Para a gente poder... será que ele está defendendo que o crente não pode, sei lá, acender vela? Não sei, enfim. O radicalismo, ele se expressa dentro daquilo que é exagero. A Bíblia, ela nos ensina em vários momentos que deve haver um equilíbrio. Se a gente vê a carta de Pedro, Pedro fala sobre a sobriedade. Nós devemos ser sóbrios. O sóbrio significa ser equilibrado. Eu acredito que o exagero, ele já foi banido da igreja. Que foi o exagero da televisão, o exagero de diversas coisas que foram abolidos mesmo. O crente pode ir à praia, pastor? Não, o crente pode ir à praia. Mas lá... Agora veja bem... A mulher vai à praia e vai usar o quê lá? Não, eu vou falar da minha igreja. Sim, lógico. Então, a igreja ela não priva ninguém de ir na praia, mas a orientação é que a pessoa saiba ir na praia.
A pessoa não precisa ir na praia que tem 1 milhão de pessoas. Tem praias aí diversas que você pode estar indo na praia e ter compostura e levar sua família. A igreja... Explica direito, pastor. A moça quer saber, ela pode usar que roupa? Porque eu vou contar para o senhor. Eu tive num evento da UMESE, lá em Sergipe, né? E na capital de Sergipe, e fui à praia, conheci a praia lá. E eu vi várias mulheres de saia comprida entrando no mar. Obviamente, elas usavam a roupa de banho por baixo, né? Mas por cima, a saia comprida. É assim que a mulher vai vir à igreja? Então fala, pastor. Agora, eu queria pegar um ganchinho, se eu tenho tempo. O pastor falou com relação à santidade, que é o que também a gente tem primazia e prega. Mas 2 Coríntios capítulo 5, versículo número 10, diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Nós somos tricotomistas, né? Nós da Assembleia de Deus de Perus somos tricotomistas. Então eu acredito que se a santificação ela tem que existir, e como deve, então também tem que ser no corpo. Não é só no espírito, não é só na alma. Né? A santificação, ela não está só na conduta eclesiástica, ministerial, onde eu vou lá na igreja dar glória a Deus e fico alegre. E isso tem que transcender no meu viver diário, no meu falar, na minha conduta, na minha moral, com quem eu ando, com quem eu falo, o que eu visto. Outra pergunta sobre o que visto. Vamos imaginar que uma moça lá da sua igreja seja atleta e ela joga vôlei. O uniforme de vôlei expõe o corpo da mulher. Ela pode continuar praticando esse esporte? No Ministério de Perus, não. Não? Não. Nem atleta. Nem homem nem mulher? Nem homem nem mulher. Nem homem nem mulher? Nem homem nem mulher. Mas por quê? Nós temos atletas que optaram em deixar de ser atleta para ser obreiros. Mas o homem, qual o problema do homem? A questão não é o problema em si, o Weber. Eu entendo o uniforme feminino, é meio problemático. Aí eu concordo com o senhor. Se for um atleta profissional, né? Porque se ela pratica por lazer, ela pode usar a roupa que quiser. Por lazer não tem problema. Aí pode. No lazer? Orienta-se que haja compostura em qualquer situação. Tá. Não, é que eu quero entender o seguinte: o problema com o esporte é por causa do esporte, como na igreja Deus é Amor, que não pode praticar esporte. O esporte é pecado, né? Ou é por causa da roupa que se usa para praticar esporte? Contextualizando isso, é por tudo aquilo que envolve o esporte, por tudo aquilo que envolve a praia, por tudo aquilo que envolve a minha, entre aspas, liberdade. Entendi. Então, para que a igreja consiga, pelo menos, contribuir para que o dia que for dar conta dessas almas, nós, como pastores da Assembleia de Deus, do Ministério de Perus, nós vamos estar de consciência tranquila e que nós ensinamos. Então tá bom. Dá um exemplo do que o senhor chama de radicalismo que foi abolido e que fez bem. A televisão, um meio de comunicação que hoje abrange, por exemplo, nesse exato momento, tem pessoas assistindo do outro lado do país que talvez não tenham acesso a uma igreja. Concordo. Então, a televisão foi um bem, embora sabendo usá-la, né? Thaís Miller Leandro, outra telespectadora que publicou comentário. Com certeza, cada um é livre para escolher o que gosta ou não. Os usos e costumes não têm poder sobre a graça de Deus para conosco. São ordenanças humanas baseadas na própria crença. Júlio César, sim, pois o legalismo dava a impressão de uma falsa santidade e deixa os cristãos parecidos com os fariseus que queriam ser vistos pelos homens. Isso acontecia mesmo, pastor? Gente ter vaidade do jeito esquisito de se vestir? Tinha, sim. É interessante a gente recordar essa prática quando a gente não usa mais, não pratica mais, e ouvir num debate o pastor de um lado que ainda pratica e que faz essas observações. E até, diante dessa observação que o senhor está fazendo, das esquisitices, com a pretensão de santidade, por exemplo, a depilação.
as irmãs, não sei se a igreja dele também não pode depilar, né? As irmãs não se depilam. Não, Então, não orientamos. Isso é fora o íntimo, nós não orientamos. Não falamos que pode ou nem que não pode. Mas tem igreja aqui que proíbe. Não, mas a nossa igreja... Não, Porque imagine as irmãs glorificar a Deus, levantar a mão e as axilas cheias de pelo e tal. Para uma visão, para a parte feminina, isso não é ser belo, isso não é beleza, porque Timóteo recebe a orientação de Paulo, e na primeira carta de Paulo a Timóteo, ele fala muito bem, no capítulo 2, quando ele diz que, do mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje honesto. Olha só, vamos frisar bem essa palavrinha. Com pudor, grifa essa. E modéstia, grifa essa. Não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. O versículo 11 e 12 vai falar da mulher para ganhar uma esposa, esses que ainda não é evangélico, que ela ganha sem palavras. Fico com 9 e com 10, que é o nosso tópico, que é o nosso tema. Do mesmo modo, as mulheres se ataviem, ataviar, de traje honesto, com pudor e modéstia. Quando a gente para entender, Paulo não está dizendo para Timóteo, não proíba, mas oriente. Mas ele fala para não usar joia aí, pastor. Sim, perfeitamente, porque aqui entra a parte cultural, que as mulheres, que principalmente no Império Romano, a ostentação é o início da palavra. No Brasil joias... também. Ué, no Brasil também. Sim, mas aqui... A parte cultural aqui era diferenciada. Ele está dizendo, não imite as mulheres romanas que vão colocar ouro nas tranças, mas vocês, com modéstia, façam um penteado. Mas, pastor, tudo bem. Paulo não está falando só do cabelo. Por exemplo, então uma mulher que põe um anel em cada dedo e vai à igreja, tá certo? Tá certo. Pode usar joia. Ele não está dizendo que é proibido. Não está proibido aí? Não. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem honesto no sentido de você ser honesto com o seu esposo, sim, com o seu pai, com a sua mãe. Pudor, esse pudor quanto ao seu caráter, e a modéstia quanto à santidade. Agora veja aqui, não com tranças. Tranças. Aí vai dar a caracterização de proibição. Ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Então, porque entra a parte cultural. Ele está falando das joias. Perfeitamente. Porque essas mulheres não usavam as joias para uma vaidade pessoal, mas para se distinguir na sociedade, a atração que ela queria provocar nos homens ou em parceiros, etc. Porque no versículo 10 ficou claro aqui, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. Entre as obras não estão na vestimenta que Paulo está defendendo aqui. Eu entendo, do seu ponto de vista não está errado, não é isso que eu estou dizendo, mas negar que Paulo está incluindo joia aí para ser evitada... Mas veja, aí você vai para Pedro. Pedro também aconselha as irmãs a se trajarem... seja de boas obras, de obediência, tudo bem. Mas aí então entra na linguagem de Paulo também a Timóteo. Por quê? Volta ao que o pastor estava colocando. Quando você impõe locais para usar determinadas peças, por exemplo, a calça comprida, aí entra o choque. Por que lá é pecado, aqui não é pecado? Lá pode, aqui não pode. Manuel Leal, o telespectador publicou assim: não, os usos e costumes são necessários, só não podem sobrepor aquilo que é mais importante, que são as escrituras. Cristiano Santana: usos e costumes sem que haja genuína transformação no caráter é ficar camuflado e atrás de máscaras. A mudança é de dentro para fora e nunca de fora para dentro. Então, pastor Gerson, isso também é verdade, né? Quando a pessoa se envolve com Deus, recebe o Espírito Santo, medita na palavra, na oração, ela não vai ter uma roupa ruim, feia, provocante, não vai querer como se diz aí no popular, se aparecer, né? Não precisa ter a orientação da igreja ou a restrição da igreja, isso vai ser natural. Reverendo, o ser humano, nós, por si só, a gente não consegue desenvolver esse tipo de caráter. Nós somos auxiliados, sim, pela presença de Deus, pelo Espírito Santo. Mas a grande verdade, o pastor Heber,
é que você mesmo vivendo nesse contexto de santificação, se você estiver dentro de um lugar que não te ajude a manter isso, fatalmente, por enfraquecimento próprio até, sem base, a pessoa pode ser levada, pode ser influenciada. Bom, o propósito da igreja qual é? O propósito da igreja, no caso nossa, é ajudar, auxiliar dentro da Bíblia. Nós temos diversos versículos da Bíblia que falam a respeito de pudor, de caráter, de santidade, de moral. Isso é tudo de dentro para fora. Sim. E não de fora para dentro. E nada que acontece dentro pode ficar dentro. A Bíblia diz que tudo que está cheio o coração transborda. Exato. Então, uma mulher cheia de Espírito Santo vai usar shortinho? Mas não vai. Como que a pessoa consegue chegar a esse nível de santidade? De ser cheia do Espírito Santo? Ah, pastor, desculpa, mas não é usando e nem obedecendo regra de igreja. Não é buscando a Deus em oração, em jejum, lendo a Bíblia, obedecendo a Deus. Isso, mas é isso. Qualquer presbiteriana que nunca nem se falar na minha igreja usos e costumes, a maioria não sabe nem o que é. Não, mas você entendeu errado. Vai se encher do Espírito Santo do mesmo jeito. Não, a minha colocação não foi essa, de a pessoa atingir esse nível porque está sendo instruída a não usar isso nem aquilo. Então, eu estou dizendo que a experiência é singular, sim. E aí o Espírito Santo purifica. Mas toda vez que acontece isso, o exterior, ele tem que ser revelado. Agora, não, tem igrejas que usam, como a igreja do pastor, que pode usar várias coisas. Pode usar o quê? Outros As que mulheres se vestem mal pode usar 10 anel, pode usar colar, pode usar o exagero. Então, uma vez que a pessoa usa o exagero, então precisa não estar santificada. O Espírito Santo vai deixar uma pessoa cheia do Espírito Santo ser exagerada? Não vai. Se nós formos usar esse critério, pastor Heber, então não ia precisar de igreja para pregar, para ensinar? Porque a pessoa sozinho tem uma experiência com o Espírito Santo? Pastor Abraão. 1 Pedro 3, 3 e 4. O enfeite delas não seja o exterior no frisar dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas no homem coberto, no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Pedro vai corroborar o que nós estávamos falando a respeito das linguagens paulinas ao seu filho obreiro Timóteo, quando na verdade ele não está proibindo. Ele está dizendo, você pode até usar, mas por favor, não deixe a identificação da sua santidade pelo frisar do cabelo, pela corrente, pela pulseira, pelo anel ou coisa parecida, pelas joias. Por favor, eu não quero isso. Eu quero que você exteriorize a santidade através de caráter de Cristo. O que é caráter de Cristo? Aquela leitura que o senhor fez perfeitamente dos frutos da carne que está elencado e depois os frutos do Espírito. Um crente que está cheio do Espírito Santo, ele jamais vai precisar o pastor dizer, minha irmã, essa calça comprida está indecente. Como também o seu pastor, o senhor quando pastoreia, não vai dizer, minha irmã, essa saia está indecente, porque ela tem o Espírito Santo que lhe acusa. Ora, Pedro está dizendo aqui, e ele fala muito bem, o enfeite delas não seja o estereótipo, o exterior, mas o interior. Quando o senhor fala, e essa frase ficou muito latente, as igrejas se esfriaram. As igrejas não se esfriaram. Estamos na rota de um grande avivamento. Estamos na rota do último avivamento. E avivamento, e nós interpretamos, volta à palavra, retornar à palavra, a genuína palavra, a viver a palavra. É a palavra que lava, é a palavra que convence, é a palavra que santifica, é a palavra que regenera, é a palavra que prepara o homem para dizer, sou pecador e preciso de Cristo. Quando então nós focamos muito as mulheres, porque realmente Deus as fez dessa forma mais delicada, então há uma atenção mais direcionada para as mulheres. Mas se você olhar para os homens, também os homens podem ocasionar escândalo. Houve uma época que os irmãos, através da moda, tinham uma calça que deixava a cueca de fora e as pessoas iam adorar a Deus, sua cueca toda aparecendo, era uma indecência. Fugia da palavra de Deus, era indecoroso, não se vestia decorosamente. Então, também os homens pecavam. Ora, isso dentro da casa do Senhor, por isso que nós estamos aqui falando que os usos e costumes abolidos, fez bem no aspecto de não fazer mais pressão, mas de ensinar que a santidade é uma busca, que a santidade é o mesmo quilate da oração de Abacuque, quando ele mesmo orou dizendo, aviva a tua obra no meio dos anos, e no tempo da ira, lembra-te da misericórdia. Deus estava pronto para destruir, mas ao mesmo tempo ele rogou misericórdia. Vamos ouvir o que o Zeca apurou lá na Cleitolândia, vamos ver.
sua opinião, essa abolição de usos e costumes que tem acontecido na igreja, isso faz bem ou faz mal para a igreja? Olha, a abolição, sim. Num tempo que ela pode fazer bem, ela faz mal. Porque se a igreja abrir e confundir, por exemplo, na época dos apóstolos, olharam Pedro e viram que Pedro era diferente, eles usavam uma roupa tudo diferente. Então, se nós começarmos a usar também a roupa do jeito que as pessoas do mundo, qualquer pessoa usa, a mini saia, a calça leg exagerada, tudo, vai chegar um tempo que ninguém vai saber quem é cristão e quem não é. Então, não seria uma abolição, acho que seria uma consciência de cada pessoa da forma que ele tem que se apresentar diante de Deus e não do homem, tá? Porque toda a intenção nossa é se apresentar para o Senhor. Se fosse para o homem, seria normal, né? Seria um regulamento interno de cada ministério. Não condiz, muitas das vezes, você não pode atribuir à palavra de Deus. O que as pessoas, os líderes hoje se confundem é entre a pessoa misturar a palavra com essa proibição. A proibição pode até acontecer, desde que ela seja bem clara. Isso é um regulamento do ministério e não com a palavra. É melhor. A gente tem a liberdade de viver e se expressar como acha melhor. Para mim, eu acho assim, quando a pessoa tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo mesmo incomoda a pessoa, aí vai de cada pessoa. Tem ministérios que permitem, tem outros que não. Faz mal. Porque nós temos, Jesus pregou sobre o costume, tá certo? Mas nós temos a lei. Lei é lei, tá certo? Lei é lei. Então, quando Deus fala, Ele quer a lei, Ele fez uma lei, tá certo, irmão? Nós temos que cumprir a lei de Deus. Cumprir os mandamentos de Deus, andar no mandamento de Deus. Quando você anda dentro do mandamento, você vê Deus mover, fazer, mexer. E quando você não está dentro do mandamento, as coisas não andam. Legal, foi bom, foi bom. Muito bem. No slide 3, Cristiano Santana. Usos e costumes sem que haja genuína transformação no caráter é ficar camuflado e atrás de máscaras. A mudança de dentro para fora e nunca de fora para dentro. Ricardo Andrade. A igreja de hoje vem se configurando como o espelho do mundo, infelizmente. Isso não só em questão de usos e costumes, né? Eu fico incomodado com ideias que nascem no mundo e depois a igreja passa a adotar. O senhor falou que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo, não é isso? Então, ser sal da terra significa influenciar a terra, ser luz do mundo significa iluminar o mundo, trazer luz para o mundo e não importar as coisas, né? Claudineide Alves Brito. Sem dúvida fez muito bem, porém tudo em excesso faz mal. E isso vale para qualquer área de nossas vidas, né? Bom, então, eu não sei o que a Claudineide chama de excesso nessa questão de abolição dos usos e costumes. O senhor que defende a abolição, qual é o limite? O limite pode fazer tudo? O limite é a santidade. Não pode fazer nada e não pode fazer tudo. Por quê? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ora, quando a gente fala da liberdade no espírito, no tocante a usos e costumes, não precisamos normatizar que saia, que altura, que espessura, que tecido ou que geometria deve se usar. O que deve se colocar em pauta é realmente a devoção para o Espírito Santo trabalhar. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da morte, do juízo. Ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho dito. A palavra, essa que eu vos prego, ela vos julgará. Ora, se nós estamos hoje falando de usos e costumes que fez bem para a igreja, teve lado que fez mal, que foram os libertinos, que exageraram, que trouxeram rudimentos do romanismo, que trouxeram sacrilégios que não faziam mais parte do cristianismo e trouxeram de volta. Agora, especificamente nos usos e costumes, fez bem. Por quê? Porque tirou-se aquela barreira de impedimento, é proibido. Hoje não é nada proibido. Hoje é ensinado que você deve procurar a santidade. Meu irmão, você vai beber hoje? Não. Eu quero ser santo para Deus. É proibido beber, hein? Não vai beber. Eu não posso beber porque minha igreja proíbe. Quantas vezes eu vivia essa cena, ouvia essa cena? Por que você não vai beber? Porque minha igreja proíbe, porque minha religião proíbe, porque meu pastor proíbe.
Quer dizer, a pessoa não tinha convicção de que precisava viver uma vida de santidade ao Senhor. Ele vivia um estereótipo porque a denominação impedia, não ensinava a buscar a perfeita, agradável vontade do Senhor em um culto racional. Sua última consideração, pastor Gerson, que a gente precisa terminar. Bom, pastor, dentro dessa visão, Paulo está dizendo aí, os trajes sejam honestos, ou seja, socialmente aceitos. Os trajes devem ser honrado. Honradez significa caráter, seriedade, consciência e modéstia, ausência de exagero, que envaidece o ego. Agora, eu não consegui entender o pastor Abraão quando fala de santificação introspectiva. A santificação, ela sai para fora. Então, hoje eu não vou beber porque hoje eu não quero beber, eu vou ser santo. Nós temos que ensinar que não se deve beber. O corpo, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3, versículos 16, 17 e capítulo 6, 19 e 20. E nós vamos, 1 Coríntios 5, 10, vamos dar conta do que nós temos no corpo, sim. Mas houve um então, equívoco, a santificação tem que ser no corpo, sim, na alma e no espírito. E eu tenho que ter conduta moral, sim. A nossa igreja é a igreja que ensina. E esse comportamento, ele deve ser vivido de uma forma intensa. É isso que a gente defende. Pastor, você está chegando no final? Ficou claro. Ficou claro? Ficou claro. Tá, eu não disse que ele não pode beber. Eu disse que a pessoa dizia lá fora que não ia beber porque a igreja proibia. Por causa da fé, da religião. Né? Sim, mas todo mundo entendeu. Agora, o que eu queria terminar dizendo aqui é o seguinte. O que sempre me incomodou na questão dos usos e costumes, tanto quando existiam quanto foram abolidos, são algumas incongruências. Por exemplo, por que a lista de restrições para as mulheres era 10 vezes maior do que a lista de restrições para os homens? Né? Mulher não pode usar brinco, mas homem pode usar relógio caro. Ué, isso não é joia do mesmo jeito? Né? Então, por que essa perseguição contra as mulheres? E aí, quando foi abolido, as mulheres eram um grito de libertação e às vezes, com esse negócio de calça leg, para mim, não desce goela abaixo de jeito nenhum. Nem na igreja, nem fora da igreja, nem para crente, nem para ímpio. Eu não consigo entender como que algumas mulheres, que eu ando de metrô todo dia, misericórdia. Não é? O pai, o marido, o namorado, deixa... São moças que praticamente pintaram as pernas, porque aquilo não é roupa. Mas, então... A arma da sensualidade, né? Pois é. Então, vai-se de um extremo para o outro. Tem gente que usa esse tipo de coisa na igreja. Eu, sinceramente, não consigo entender nem um lado e nem o outro. Não sei como é que Jesus vai fazer no dia do arrebatamento. Agora, se você quiser tirar dúvidas sobre esse assunto, os dois convidados estão à sua disposição. O nosso Facebook traz a informação do contato de cada um deles. Você pode escrever, pode convidar para fazer palestra na sua igreja, para esclarecer assuntos e assim por diante, tá bom? Qual o resultado da enquete, Angélica? Uau, equilibradíssimo, hein? 54% disseram que sim, 46% disseram que não. Quase empatou. 1.000 pessoas votaram, tá bom? Então, deu quase 500 para cada lado. A gente se vê no próximo Vejam Só. Até lá.